Bem-vindos à nossa 33ª edição de Espiritismo Agora, um programa feito para você que gosta de estudar os assuntos da nossa realidade espiritual. Espiritismo Agora é um programa da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz. Olha, já estamos na 33ª edição falando de Espiritismo, doutrina codificada por Allan Kardec. Tudo que estamos apresentando para você tem suporte e fundamento nas obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e também a Gênese, que foi a última obra publicada por Allan Kardec. A primeira em 1857 e a uma em 1868. No ano seguinte, Allan Kardec desencarnou, no dia 31 de março, e deixou um vastíssimo material para a nossa investigação sobre aquilo que eu chamo de realidade espiritual. Estamos tratando o Espiritismo agora do 10º princípio fundamental da doutrina, que é a mediunidade, comunicabilidade dos homens com os espíritos, dos espíritos com os seres humanos. Nós já tivemos 2 programas falando sobre mediunidade. Fizemos a conceituação, a classificação segundo Allan Kardec e estamos apresentando a mediunidade segundo os seus efeitos inteligentes, de acordo com essa classificação apresentada por Allan Kardec. Então vamos seguindo aqui em nossos estudos. Fenômenos inteligentes, fenômenos intelectuais. Allan Kardec classificou inteligentes e físicos. Nós vamos apresentá-los todos aqui para facilitar a nossa compreensão. Então, estamos estudando fenômenos inteligentes. Estudamos psicofonia, um pouco de psicografia. Temos que falar de evidência e de audiência também, ou audição, como quiserem. Fenômenos de efeitos inteligentes. Eu disse no primeiro programa que a palavra-chave aqui é efeitos. Kardec observou os efeitos e, através deles, conseguiu interpretar, sistematizar como funcionavam. Então, vamos seguindo no nosso programa, falando de psicografia, que foi por onde nós paramos anteriormente. E dissemos que psicografia vem de psique, grego, alma ou espírito. E grafia, graphen, que significa eu escrevo ou escrever. Mostramos aqui uma foto de uma manifestação psicográfica. O médium escrevendo e a ilustração sugere o espírito que necessariamente não precisa ficar atrás do médium, pode ficar na frente, do lado, não tem importância alguma. O importante é saber que ambos se relacionam através dos pensamentos, de um que emite a chamada e do outro que recepciona, que aceita, que textualiza. Diferentemente da psicofonia, o espírito ele se comunica através do som, da voz. O médium ele verbaliza o pensamento dos espíritos. O médium psicógrafo ele escreve, ele vai através da escrita atender ao pensamento do espírito. Tudo passando pelo pensamento. Falamos do Chico Xavier, que é, sem dúvida, o fenômeno do ponto de vista da psicografia. Não só pela quantidade de obras produzidas, mas pela qualidade também. Todos os segmentos da nossa sociedade de espíritos passaram ali por Chico Xavier e deixaram, através da escrita, as suas mensagens, as suas comunicações. As suas obras possuem o efeito de chamar a atenção do mundo para esse fato da imortalidade e da manifestação dos espíritos. Porque não basta dizer apenas que os espíritos são imortais, mas é preciso dizer também que, além de imortais, eles podem se comunicar com os homens através de intermediários. Por isso que eu disse que Chico Xavier foi um fenômeno da psicografia, porque foi um fenômeno desse procedimento de intermediação com os espíritos. Bem, tudo se passa assim, através
do pensamento. Pensamentos, 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 pensamentos. Quantos pensamentos você tem ao dia? Dá para quantificar? Bem, existem estudos recentes feitos com esse objetivo através de uma agência internacional. E a informação é de que um ser humano, em média, possui mais de 60 mil pensamentos. A permanecer esse número, essa estatística, o resultado dessa pesquisa, nós já podemos imaginar com quantos espíritos nós somos capazes de nos ligar, de nos comunicar diariamente. Por isso, esse turbilhão de ideias, de pensamentos que surgem, mudanças de comportamento, de atitudes, de opções, tudo isso está nesse manancial de informações que os espíritos e os homens passam de uns para com os outros. Isso é uma informação importante da doutrina espírita. Novamente, efeitos inteligentes, só para lembrar, porque nós, como espíritas, temos a obrigação de saber que existem 4 modalidades segundo as quais os espíritos podem se comunicar com os homens. Vidência. Vamos ver o que é vidência. Preste bastante atenção nesta informação. Vidência, a palavra nós já podemos imaginar que vem de ver mesmo, de olhar. O médium vidente, ele vê o perispírito do espírito que se mostra a ele. Ora, observe a maneira como eu falei. O médium vidente, ele vê o perispírito. Assim, no geral, se diz, olha, eu vi um espírito, mas na verdade não viu o espírito, viu a forma perispiritual. Isto é, viu o perispírito do espírito que se mostrou. O médium não vê porque ele quer, ele vê porque o espírito se apresenta a ele, se mostra a ele. Lembra-se do telefone? Manda a mensagem, a captação, e aí o recurso é colocado em evidência, em ação. Então, o médium vidente vê o perispírito do espírito comunicante, do espírito que se mostra. O médium vidente não vê com os olhos do corpo físico. Tanto que ele pode ver o espírito estando de olhos fechados. Pois, se ele não vê com os olhos do corpo físico, como é que ele vê? Agora há pouco eu disse que ele vê o perispírito do espírito comunicante, ou do espírito que se mostra. O processo inverso, para explicar, ele é verdadeiro. É através do seu perispírito que o médium pode observar a presença do espírito. Perispírito com perispírito. A vidência não é o mesmo que clarividência. Ficou claro aquele assunto da vidência, que o médium vê perispírito do espírito que se mostra? Parece que é simples isso. Então eu falei com simplicidade para não deixar nenhuma sombra de dúvida. Agora, existem pessoas que confundem vidência com clarividência. Vamos explicar isto com o detalhe, porque o Espiritismo agora tem esta possibilidade de explicar didaticamente para não deixar dúvidas. Vidência é um tipo da mediunidade segundo a qual o médium vê o perispírito do espírito comunicante. Falei mais uma vez. Agora, clarividência não é vidência, porque clarividência é uma outra faculdade de ver acontecimentos do mundo material. O médium vê espíritos e o clarividente vê acontecimentos do passado, do presente e do futuro, parecendo até que ele ultrapassa a linha do tempo. A gente só vai entender isso quando puder entender melhor o que significa o tempo, porque fora do ambiente da Terra há uma mudança total do significado do tempo, que obedece um dos movimentos da Terra, do nosso planeta. Então, o clarividente, ele não vê espíritos, ele vê acontecimentos do mundo material. E pode descrevê-los com nitidez, com absoluta precisão, tanto acontecimentos do passado, como o que está acontecendo agora e o que irá acontecer no futuro.
Disse na história desses assuntos que o maior clarividente que existiu na face da Terra, o maior clarividente, foi Jesus de Nazaré. Allan Kardec vai escrever sobre Jesus e a sua clarividência num livro chamado A Gênese, num capítulo destinado exclusivamente para tratar da natureza de Jesus e os seus feitos. E o maior fenômeno apresentado por Jesus de Nazaré, diz Allan Kardec, sobre clarividência, usando a sua clarividência, foi aquele fenômeno onde ele indica para Pedro onde deveria jogar as suas redes para pescar lá no lago de Genezaré, no mar da Galileia, que não era mar, era um lago. E Jesus então indica para Pedro, que havia trabalhado a noite toda e não havia pescado um só peixe, indica um lugar que se sabe hoje que tem 48 metros de profundidade. E diz para Pedro, vá ao mar fundo e lança suas redes para pescar. E Pedro foi, lançou a rede e pescou, porque ali estava o grande cardume de peixes. Por que eu estou dizendo isso? Porque estou fazendo referência à capacidade de ver um acontecimento do mundo material. Jesus viu os peixes, o cardume de peixes, a 48 metros de profundidade no lago de Genezaré. Por isso que Allan Kardec diz que Jesus tinha uma clarividência muito superior e maior do que a nossa. Agora, fora de Jesus, há estudos surpreendentes sobre a vida de Edgar Cayce, nos Estados Unidos, um dos maiores clarividentes que já existiu sobre a face da Terra. Então, o clarividente vê acontecimentos do mundo material e o vidente vê espíritos, mas os dois fenômenos podem acontecer quase que simultaneamente, conforme nós vamos observar daqui a pouco, logo após o nosso intervalo. Faremos um breve intervalo técnico e retornaremos logo a seguir. Apoio Cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Estamos aqui em Espiritismo Agora, no nosso programa de número 33, examinando ainda a mediunidade. Estamos agora falando de clarividência, que não é mediunidade, você já sabe disso. Não existe médium clarividente, existe médium vidente, existe clarividente, que é uma capacitação humana. Quero dizer a você, pela oportunidade, que cada ser humano possui clarividência. Alguns de forma diminuta, volume diminuto, e outros em alta escala, possibilidades de ver acontecimentos do mundo material. Allan Kardec, estudando este assunto, porque eu falei antes do intervalo que os dois fenômenos podem ocorrer quase que simultaneamente, estão lembrados? Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, conta a história de um rapaz, de um menino, um rapazinho, acho que de 14, 16 anos, que ele tinha a faculdade de identificar enfermidades. Toda noite ele diagnosticava a enfermidade e logo em seguida receitava o medicamento. Diagnosticava a doença e receitava o medicamento. Diagnosticava a doença e receitava o medicamento, para grande número de pessoas. E uma noite, em uma sessão, ele só diagnosticou as enfermidades.
mas não receitou um só remédio. E aquilo chamou a atenção das pessoas presentes. Terminada a reunião, foram perguntar para ele por que naquela noite ele não havia receitado os medicamentos para as pessoas cujas enfermidades foram diagnosticadas por ele. Ele respondeu assim: é que hoje não estava presente o meu anjo doutor. O que significa isso? Que ele era um clarividente e médium. Ele era clarividente para diagnosticar as enfermidades e o médico, espírito médico, que por intermédio dele também se comunicava, receitava o medicamento. Dá para entender? Por isso que uma pessoa pode ser médium vidente e também ser clarividente. Não é médium clarividente, vai ser um clarividente. Porque essa clarividência era da potencialidade dele como ser humano. Então, observando bem aí a tela, aí no seu monitor, vidência, faculdade de ver espíritos, clarividência, faculdade de ver acontecimentos do mundo material. Quantas vezes você encontrou-se com uma pessoa e disse: sabe que eu estava pensando em você há 5 minutos atrás? Estava vendo você, o que é isso? Ou então disse: eu sabia, eu vi aquilo acontecer, vi tudo, todos os detalhes desse evento, desse acontecimento. Quando nós dizemos essas palavras, nós estamos mostrando um procedimento de clarividência, não é mediunidade. Agora falaremos de audiência. Audiência é um tipo da mediunidade inteligente, do fenômeno inteligente. O médium tem a nítida sensação de ouvir a voz do espírito. Mas o espírito não fala, ele não tem aparelho fonador, não tem mais esse complexo físico para fazer a ressonância, inclusive, do som, repercussão do som. Não há possibilidade do espírito fazer isto. Então ele não pode falar, ele não tem como se manifestar. A linguagem dos espíritos, diz Allan Kardec, daqui a pouco eu mostro, é a linguagem do pensamento. Mas o médium, para fins de identificação, o espírito, se ligando ao pensamento dos médiuns, firma de tal forma essa comunicação, conexão, lembra-se do telefone, dessa mensagem pelo pensamento, que o médium tem a nítida convicção de que ele está ouvindo a voz do espírito, para efeito de identificação. Então, audiência é o médium, ele ouve, ele tem a impressão de estar ouvindo a voz dos espíritos. O médium audiente, ele não ouve ruídos, barulhos, só ouve a voz, suposta voz, firmada pelo espírito para a sua identificação. Kardec diz o seguinte, preste atenção, os espíritos ouvem o som da nossa voz, os espíritos estão falando lá, os espíritos ouvem o som da nossa voz e, no entanto, nos compreendem sem a necessidade da palavra, pela simples transmissão do pensamento. Esse é texto de Allan Kardec, significa que não há emissão de som do jeito que nós imaginamos em estado de erraticidade. Essa questão é de número 257. Quero dizer que esse capítulo, que essa questão que envolve este assunto, é um dos mais importantes escritos por Allan Kardec, e os espíritas deveriam ler, todos os espíritas deveriam ler com muita atenção, com muito cuidado, com particular interesse. E sabem por quê? Porque é exatamente nesse capítulo que Kardec vai mostrar das sensações e sofrimento dos espíritos em estado de erraticidade. É um dos capítulos mais importantes do livro dos Espíritos, que estamos recomendando para você. Agora vamos falar de fenômenos de efeitos físicos. O Espiritismo agora falou de fenômenos de efeitos inteligentes, agora vamos falar de efeitos físicos. Efeitos porque Allan Kardec, observando a mediunidade segundo os seus efeitos, pôde classificá-la em 2 grandes áreas. Quais são os fenômenos que acontecem de efeitos físicos registrados pelo Espiritismo? Ruídos, pancadas, barulhos, movimentos de objetos, movimentos, deslocamento de objetos, transporte de objetos de um lugar fechado para um outro local fechado. Quando há transporte,
E Allan Kardec apresenta alguns exemplos no livro dos Médiuns de fatos que aconteceram na França, inclusive ele questionando os espíritos que o promoveram lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, na França. Fenômenos de levitação, de suspeição de pessoas e objetos, tangibilidade, quer dizer, de ver, visibilidade, de você ver e pegar, tangibilidade, de visibilidade, de você observar, e de escrita direta. Vamos rapidamente comentar, porque isso nos ajudará a entender por que Allan Kardec classificou em duas grandes áreas a mediunidade ou os fenômenos. Aqui de um lado, vocês estão vendo Chico Xavier, eu penso que na década de 60, com certeza, agora eu digo, na década de 60. É uma foto de algumas reuniões chamadas reuniões de materialização realizadas na cidade de Uberaba, Minas Gerais. E vocês estão vendo ali deitado ali, um médium chamado Antônio Alves Feitosa, que eu conheci pessoalmente. E é médium de efeitos físicos ligados com reuniões de materialização. O grupo do Chico Xavier convidou o Feitosa para essas realizações, dessas reuniões de materialização. O Chico está do lado do médium e está do lado também do espírito ali que se comunicou, que por alguns fatores não mostrou ali nitidamente o seu rosto. Isso aqui, cada espírito tem os seus interesses e os seus cuidados de preservação também. O fato é só para mostrar que esse fenômeno é de efeito físico, materialização. Eu chamei de tangibilidade e visibilidade, fenômeno de materialização. Isso acontece porque o médium oferece um farto material, Kardec chamou de fluido vitalizado ou animalizado, como queiram. E esse material, esse fluido, ele possibilita que o espírito, então, combine os seus próprios fluidos e ele possa ser observado e ser tangível também. Charles Richet, que foi um grande pesquisador francês, ele chamou esse fluido, de ectoplasma. Em Allan Kardec, nas obras de Allan Kardec, ele é denominado fluido vitalizado. Do outro lado, aí nessa foto ao lado que vocês estão vendo, é uma ilustração também do início do século XIX, que mostra um outro fenômeno de efeito físico, que eu falei a respeito de suspensão de movimentos de objetos. Aqui é uma mesa que está surpreendendo ali as pessoas na sala, em que ela foi levantada até o teto. Fenômeno de efeito físico. Também é necessário que haja esse elemento que Kardec chama de fluido vitalizado, que Charles Richet chamou de ectoplasma. Portanto, é necessário que alguém de algum lugar, ofereça esse material para que o espírito possa realmente produzir esse fenômeno. Vou lembrar aqui, eu estou mostrando a foto do livro tal qual foi editado ali, com toda a sua possibilidade de observação, mas eu logo em seguida vou mostrar uma foto melhor desse acontecimento. Isso é de William Crookes, um pesquisador inglês que acompanhou durante vários anos as materializações de um espírito chamado Cat King, cuja média era Florence Cook. O Cat King era um espírito de uma moça que se materializava nessas reuniões. Ela foi pesquisada por muitos pesquisadores, não só por William Crookes. Vocês estão vendo aí, nas duas fotos, o espírito materializado ao lado do pesquisador. Essa foto parece que ficará mais nítida do livro de ser observada. Cat King, ela está abraçada com o pesquisador. Isso é uma materialização, documentário. Esse homem, William Crookes, foi um pesquisador e foi destacado pela rainha da Inglaterra para examinar os fenômenos que estavam sendo produzidos lá e que estavam causando um grande furor na Inglaterra. A rainha indicou
Crookes para fazer parte dessa comissão de investigação. O mesmo espírito sendo investigado agora por um outro pesquisador. Ela foi tirada lá na Sociedade Real de Pesquisas da Inglaterra, e temos aí ao seu lado o doutor James Gully. E estava tomando a pulsação, medindo a pulsação do espírito. Vejam vocês como é que eram feitas as investigações. Esse é o espírito era o médium, e esse é o espírito comunicante, Cat Kim, que realmente esses fatos estão relacionados e publicados num livro, publicado por William Crookes, chamado Fatos Espíritas, que nós recomendamos a você. E fenômenos de levitação, que foram produzidos no Brasil, inclusive por Carmine Mirabelli, um grande... foi médium e foi também clarividente, foi um grande sensitivo, sendo examinado aqui em São Paulo por diversos pesquisadores. Olha a fotografia da levitação feita por Carmine Mirabelli em São Paulo. Ele morava ali na zona norte de São Paulo, junto à Serra da Cantareira. E dizer que pneumatografia ou escrita direta é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediação nenhuma, mas é um fenômeno de efeito físico também. E no próximo programa eu vou começar falando desse fenômeno para a gente entender melhor historicamente o que ele representa. Muito obrigado pela sua atenção e nos despedimos agora desejando que você mantenha contato conosco. Escreva para Espiritismo Agora.